Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Conforme eu prometi, nós vamos fazer algumas aulas aqui, gravar, para colocar lá no canal, sobre seitas e heresias, sobre apologética, né, que é algo que pode ser muito útil para o evangelismo, quando a gente se deparar com pessoas que têm uma fé diferente e nesse encontro a gente ter ferramentas para responder alguns questionamentos. A ideia não é entrar em discussão religiosa, tá? Até que a estratégia não é para isso. Mas, quando você ouve, né, qual é a fé da pessoa e você tem o conhecimento já do que ela crê, fica mais fácil, você começa a ter já facilidade em responder algumas coisas. Então o objetivo disso é ajudar nesse sentido, tá? Então a matéria de apologética ela é extensa, cada seita que surge é feito um estudo em cima dela na palavra de Deus, mas tem uma maneira de se identificar se algum ensino é herético ou vem proveniente de uma seita, tá? Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje é como identificar uma seita, tá? Mas antes de identificar, a gente vai definir o que significa seita e heresia. Qual é o significado? Então, as palavras seitas e heresia são provenientes do mesmo vocábulo grego aireses, do qual se originou o termo heresia. Na transliteração para o latim, o termo ficou como secta, conhecido como secta, que significa seita, né? Hoje, nós temos essas palavras separadas, né? Ou seja, em termos teológicos, podemos dizer que uma seita se refere a um grupo de pessoas. E a heresia, ela se refere ao ensino herético ou ensino, vamos puxar aqui. A heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo, tá? Então vamos recapitulando. Seita se refere ao grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas organizado, tem um local de culto, que se reúne regularmente. Esta é a seita. Se nós formos lembrar na palavra de Deus, o cristianismo no seu início lá em Atos, em alguns momentos foi chamado de seita, porque começou a se reunir pessoas regularmente, então um grupo de pessoas ali. E a heresia é as doutrinas, os ensinamentos, os pensamentos antibíblicos defendidos por esse grupo. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode dizer o seguinte também, que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia sem, contudo, fazer parte de uma seita. Uma pessoa sem muito conhecimento bíblico pode estar ensinando algo fora da palavra de Deus e estar frequentando uma igreja evangélica, por exemplo, ser membro de uma igreja evangélica. Então, heresia é um ensino, tá bom? Qual que é o objetivo das seitas? Nos fazer errar o caminho, errar o alvo, né? Quando nós olhamos para as estratégias de Satanás para afastar o homem de Deus, nós vemos que ele usa várias ferramentas, e uma delas certamente é as seitas, porque fazendo o homem crer em mentiras, ele afasta o homem da verdade, né? Jesus disse lá em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Olha lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Veja, ele não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Ele disse, eu sou a verdade.
né? Veja bem, ele não disse eu sou uma das formas de se ter vida. Ele disse eu sou a vida. Essa afirmação de Jesus mostra que exclusividade. Com isso, ele exclui todas as outras possibilidades, né? Então, Satanás usa seitas para que uma mentira se passe pela verdade, né? Então, as pessoas que são adeptas de outras religiões, de outros ensinos, eles estão sinceramente achando que estão certos, porque acreditam firmemente naquilo que eles professam, mas eles estão errados. Então, a gente usa algumas ilustrações. Por exemplo, vamos supor que você queira ir para Curitiba. Então, obviamente, você está aqui em Florianópolis, você vai pegar a BR-101, direção norte, né? Mas vamos supor que você não toma a direção norte, você vai para o sul, em direção a Porto Alegre. Ah, mas eu quero chegar em Curitiba. Você vai chegar algum momento em Curitiba? De certa forma. De nenhuma maneira você vai chegar em Curitiba. É absurdo isso. Não, mas eu quero ir através do sul, eu quero tomar esse caminho porque esse caminho é mais bonito, tem mais árvores, tem um asfalto melhor, né, uma paisagem mais bonita. É a mesma coisa com relação às seitas. Por exemplo, o budismo, eles pregam muitas coisas, harmonia, pregam a paz, né? A maioria das religiões, das seitas, pregam a mesma coisa, paz, harmonia, amor. É um caminho bonito, mas não deixa de ser um desvio da verdade, estarem no caminho errado, porque não vai chegar em Curitiba, a estrada bonita de Porto Alegre. Para que você possa chegar em Curitiba, o que você tem que fazer? Dar meia volta e tomar a direção certa para Curitiba. É a mesma coisa com relação à vida espiritual. Se eu estou acreditando numa mentira, por mais bonita que ela seja, ela continua sendo uma mentira. E eu preciso dar meia volta e andar agora na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, o objetivo das seitas é justamente nos desviar da verdade. Lá em Josué, no capítulo 23, versículo 6, diz o seguinte: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Então, veja que esse versículo fala de esforço. Nós temos que nos esforçar para guardar aquilo, o que eles tinham de revelação naquela época? A lei de Moisés. Então, eles tinham ali o dever, eles tinham o compromisso de guardar isso e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o texto de Judas, no versículo 3, que Judas só tem um capítulo, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a Bíblia nos orienta a batalhar pela fé. Essa batalha, ela é uma batalha espiritual, é uma batalha de posicionamento, é uma batalha que nós temos firmeza naquilo que nós cremos. Não é você entrar em discussão religiosa, discussão doutrinária. É você batalhar no sentido de que você tem uma posição firme, você tem base naquilo que você crê, e essa fé foi dada a nós, os santos, os que somos santificados através do sacrifício de Jesus. Essa fé foi dada a nós, a fé no Filho de Deus. Então nós temos que batalhar pela fé. A Bíblia nos exorta a batalhar pela fé, e é um sinal, se nós temos que batalhar, é porque ela pode correr risco. E a melhor maneira de fazer as pessoas se afastarem da fé, como eu já falei, é fazendo acreditar numa mentira. Ok? Eu queria voltar um pouquinho
sobre a questão aqui de batalhar pela fé, num sinal que ela pode correr risco. Não é? Vamos tomar de novo como exemplo aquela ilustração que eu falei de você querer ir para Curitiba. Aí você pega a estrada para Curitiba, agora dessa vez você pega a direção correta, que é para o norte, né? Pega a BR-101 e vai para o norte. Tá, você está indo no caminho, tá? De repente você resolveu parar. Não chegou em Curitiba ainda, mas você parou no meio do caminho. O que acontece? Você chegou em Curitiba? Não. Por que você parou? Ah, porque eu quis parar. Não quis continuar, o carro quebrou. Mas eu pergunto, carro parado chega ao seu destino? Não, também não chega. Então nós, como cristãos, nós temos que perseverar. A Bíblia diz que nós temos que ir até o fim. Nós não podemos desistir. Porque se nós também pararmos, podemos estar no caminho certo, mas se eu parar, não vou chegar no meu destino. A Bíblia manda que nós devemos perseverar até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu tenho que estar no caminho certo e perseverar até o fim. Batalhar por essa fé. Não mudar de posição. Não é? Ok? Bom, nosso assunto principal hoje vai ser esse. Como identificar uma seita? Como você pode descobrir se o ensinamento que você está ouvindo, que muitas vezes é sutil, muitas vezes ele tem aparência de bíblico, mas ele é uma seita. Então eu vou dar aqui umas dicas para vocês, né? Deixa eu pegar aqui, e nós vamos usar algo bem familiar que vocês conhecem bem. Tenho certeza que todos aí conhecem bem quais são as 4 operações matemáticas. Então, a adição, subtração, multiplicação e a divisão. Né? Vamos falar primeiro da adição. Por que adição? Né? O que as seitas fazem em sua grande maioria? Elas adicionam algo à palavra de Deus. O que isso significa? Para nós, cristãos, qual é a nossa regra de fé e prática? A Bíblia. Tem outra? Não. Nós lemos, às vezes, livros, comentários, livros de testemunhos, comentários teológicos, comentários específicos de um assunto, mas são livros que nos ajudam na compreensão dos textos bíblicos, mas como peso de palavra inspirada, com peso de revelação, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, somente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Né? Então, são somente esses livros, a Bíblia, esse conjunto, que para nós é peso de inspiração. Mas as seitas têm outra visão. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, eles têm a Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é o nome da Bíblia deles. Mas, além dessa Bíblia, eles creem que sem o corpo governante, que é o grupo responsável pelas literaturas da seita lá nos Estados Unidos, a Bíblia jamais será entendida. Ou seja, se ali os anciãos, né, os líderes da seita, que escrevem lá a revista Sentinela, tem outra revista chamada Despertai, são eles que orientam e dão o direcionamento doutrinário. Sem eles,
eles não conseguem aprender a Bíblia sozinhos. Eles declaram também meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Né? E outra declaração, a menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Nós cremos que Deus usa pessoas, pastores, líderes, mestres, para ministrar uns aos outros a palavra de Deus. Só que nós, em nenhum momento, nós colocamos sobre uma pessoa a exclusividade, ou a um corpo, né, que seja um colegiado, a exclusividade, só eles podem revelar a Bíblia para nós. Não, pelo contrário, nós incentivamos que você leia a sua Bíblia em casa, que você examine a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, eu vou até ter aqui o texto para vocês aqui, né, eu separei aqui, em João, 1 e 2 Timóteo 3,15, que diz para Timóteo que desde criança, né, desde de pequeno, ele sabe as sagradas letras que podem fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E em João 5,39, Jesus fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia, ela é a única regra de fé que nós temos. Vou dar um outro exemplo para vocês. A Igreja Mórmon. Você já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? São igrejas que tem aqui em Florianópolis, já vi em São José, já vi em Palhoça. Muitos às vezes confundem eles por causa do nome de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, confunde com uma igreja cristã mesmo. Mas eles utilizam, além da Bíblia, o livro de Mórmon como regra de fé e prática. Esse livro de Mórmon, ele foi escrito por Joseph Smith. Eu não me lembro agora o ano, mas vou buscar aqui para vocês exatamente quando fala dele aqui. Mas Joseph Smith, ele foi o fundador da seita, e diz ele que teve uma revelação de Deus. Ele recebeu lá umas lentes especiais que ele pôde ler uns manuscritos escritos em uma língua muito antiga, e através disso ele escreveu o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon seria o Novo Testamento de Jesus Cristo, ou seja, até aquele momento tinha a Bíblia, mas agora, a partir desse momento, tem o livro de Mórmon. Então eles usam, além da Bíblia, eles creem na Bíblia, mas o livro de Mórmon é regra de fé e prática para eles também. Então eles adicionam algo à palavra de Deus. Além da Bíblia, tem um outro testamento. Eu estou procurando aqui quando foi que Joseph Smith teve essa revelação aí. Mas enquanto isso, vamos falando do kardecismo, que também é outro exemplo, né? Eles usam também, os espíritas kardecistas, eles usam a Bíblia nos seus trabalhos de culto, né? Nos seus serviços de culto. E além da Bíblia, eles têm os livros de Allan Kardec, como também livros inspirados. Tá? Na verdade, Allan Kardec é o pseudônimo de um homem que nasceu na França chamado Léon Hippolyte Rivail, né? E ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec porque ele acreditava ser a encarnação desse homem no passado, né? Então, eles também usam os ensinamentos de Kardec como inspirados, principalmente um livro muito famoso dele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre o Joseph Smith lá da Igreja Mórmon, ele fundou no ano de 1830, né? E já faz bastante tempo. A sede
da igreja fica nos Estados Unidos, na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, foi lá nos idos de 1830, tá bom? Que ele escreveu o livro de Mormon. E os espíritas, como nós falamos aí também. Então, vejam que eles todos acrescentam a palavra de Deus. Tem mais um exemplo, que é a Igreja Adventista, que também tem a Bíblia. Eles também creem na Bíblia, mas também os livros de Helen Gold White são inspirados pelo Espírito Santo e por isso dignos de reger as doutrinas da igreja. Ela é a profetisa do movimento adventista. Tá bom? Então, é interessante que você vai encontrar muitos exemplos assim também. Então, a primeira maneira de você identificar uma seita é quando você identifica qual é a fonte de inspiração ou de regra de fé que eles têm. Se é só a Bíblia, então bem provavelmente é uma igreja cristã, não é uma seita. Mas se tem algo mais, né? Algo mais, então aí complica. Vou dar um outro exemplo que fica bem sutil. O catolicismo romano, eles creem na Bíblia? Creem, claro. Né? Eles têm a Bíblia como regra de fé. Só que eles têm também o peso da tradição. Aí já não é algo, não é um compêndio um livro escrito. É algo que eles têm enraizado na sua tradição. Então eles têm a tradição como peso de inspiração. Então, além da Bíblia, tem a tradição da igreja que rege, né, a vida de fé do catolicismo. Tá bom? E sem dizer que também que eles acrescentam na Bíblia, no Velho Testamento, eles acrescentam livros chamados livros apócrifos, que foram livros que os judeus, eles não reconheciam esses livros como livros inspirados, né? A diferença da nossa Bíblia com a Bíblia católica são 9 livros, se não me engano, que estão no Velho Testamento, são fontes extra-bíblicas, por exemplo, como o livro de Macabeus, é um livro histórico, primeiro Macabeus, é um livro que conta a história do período interbíblico, que é aquele período entre o último livro da Bíblia do Velho Testamento, Malaquias, até iniciar o Novo Testamento, que na verdade é o livro de Marcos, né? É o primeiro livro, mas na nossa Bíblia está lá Mateus primeiro. Então aquela página em branco que tem entre Malaquias e Mateus, ela representa 400 anos de história que não é contada na Bíblia. Mas o livro de Macabeus conta essa história. É legal a título de livro histórico, mas não é inspirado. Os próprios judeus não consideram inspirado. Então, nós consideramos os livros que os judeus consideravam inspirados referente ao Velho Testamento. Já os livros do Novo Testamento vieram depois. Então, você vê que não tem nenhum livro apócrifo no Novo Testamento. Então, aí segue a mesma linha. Tá? Mas o catolicismo tem isso também. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido bem. Esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar, tá bom? Se adicionar algo à Bíblia, a Bíblia não é suficiente, então é seita, é heresia, tomar cuidado, não é bom a gente tomar cuidado com esses ensinamentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Nós vamos dar continuidade depois em outras, nós vamos colocando aos poucos, para não ficar vídeos muito, muito grandes, muito extensos, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite e depois a gente continua falando das outras operações matemáticas, tá bom? Deus abençoe.